Escondida nas páginas do Novo Testamento, na curta epístola de Judas, existe uma pista, uma citação direta de uma profecia antiga que não pertence a nenhum dos profetas que conhecemos. Suas palavras vêm de um livro que foi fundamental para a fé dos primeiros seguidores de Cristo, um texto estudado por teólogos e reverenciado por sua sabedoria, mas que por algum motivo foi deliberadamente deixado para trás. Esse é o livro de Enoque. O que ele continha de tão poderoso e talvez perigoso demais para ser praticamente apagado da história? Porque uma obra que ajudou a moldar as crenças fundamentais sobre anjos caídos, a origem dos demônios e a grande batalha do fim dos tempos foi excluída da maioria das Bíblias do mundo? As respostas para essas perguntas não são simples, pois elas estão guardadas dentro de um mistério ainda maior. O que poucos sabem é que a chave para decifrar seu conteúdo explosivo está em sua própria estrutura. Pois o livro de Enoque não é uma única obra, mas sim uma biblioteca proibida, composta por vários textos distintos, cada um mais surpreendente que o outro. A primeira camada do mistério é que não existe apenas um livro de Enoque, mas pelo menos 3 versões diferentes e conflitantes que sobreviveram ao longo da história. O mais antigo e, sem dúvida, o mais influente é o primeiro Enoque, também conhecido como Enoque Etíope. Depois dele surgiram o segundo Enoque, preservado em línguas eslavas, e o terceiro Enoque, de tradição hebraica. É crucial entender que eles não formam uma trilogia. São obras independentes, cada uma com sua própria visão e propósito, competindo pela autoridade do mesmo nome lendário. Nosso foco recai sobre o primeiro Enoque, pois é de suas páginas que emanam as ideias mais radicais, aquelas que se infiltraram no pensamento ocidental de forma quase invisível. E aqui, o mistério se aprofunda ainda mais. Este livro não é uma narrativa única e coesa. É uma biblioteca selada dentro de um único volume, uma coleção deliberada de 5 textos distintos, cada um com um tom e uma mensagem próprios. Primeiro, temos o Livro dos Vigilantes, a crônica sombria da rebelião de anjos que cobiçaram a humanidade e mergulharam o mundo no caos. Em seguida, o enigmático Livro das Parábolas, que fala de um juiz celestial, uma figura messiânica conhecida como o Filho do Homem. Depois, o Livro dos Luminares, uma jornada pelos segredos cósmicos que regem o tempo e as estações. Há também o Livro dos Sonhos, onde toda a história humana é recontada em visões proféticas e alegóricas. E, por fim, a Epístola de Enoque, um testamento final de advertências morais e promessas de justiça para os oprimidos. Por que essa estrutura? Por que juntar histórias de anjos caídos com tratados astronômicos e profecias políticas? Esta não parece ser uma coleção aleatória. Sua arquitetura complexa sugere um propósito, um código para decifrar a natureza do bem, do mal e do próprio destino. 5 livros, 5 revelações, unidas sob o nome de um único homem. Mas quem foi o verdadeiro arquiteto por trás dessa obra? Foi o patriarca Enoque, que andou com Deus antes do dilúvio? Ou foram outros homens, vivendo séculos depois, que usaram seu nome para dar autoridade a uma mensagem urgente e perigosa para a sua própria época? De um lado da balança temos a lenda. Enoque, o patriarca que, segundo o Gênesis, andou tão perto de Deus que não conheceu a morte, sendo arrebatado diretamente para os céus. Sua autoridade seria inquestionável, sua mensagem divina. Do outro lado, temos as evidências, as pistas deixadas no próprio texto. Suas profecias descrevem com uma precisão cirúrgica a ascensão de Alexandre o Grande, a divisão de seu império e a brutal perseguição religiosa que levou à revolta dos Macabeus no século II a.C. A história se alinha perfeitamente com os fatos conhecidos até esse ponto, e depois, subitamente, se torna vaga, saltando para o fim dos tempos. Isso revela a técnica de seu verdadeiro autor. Um homem brilhante, vivendo em meio a essa crise, que usou o nome de uma figura lendária para dar peso à sua mensagem. Ele escreveu sobre o passado como se fosse uma profecia, ganhando a confiança do leitor antes de projetar suas esperanças para um futuro de intervenção divina. E essa não é apenas uma teoria,
É um fato arqueológico, cravado nos fragmentos de couro e papiro encontrados nas cavernas de Qumran, os famosos manuscritos do Mar Morto. Eles são a prova física de que o livro de Enoque era lido e valorizado nessa época de grande agitação. Ainda assim, como esse texto, escrito em aramaico no Oriente Médio, ficou conhecido como Enoque Etíope? A resposta está em uma história de sobrevivência quase milagrosa. Enquanto o livro era esquecido e suprimido no resto do mundo, ele foi preservado intacto por séculos na Etiópia, como parte sagrada de seu cânone bíblico. Histórias como essa nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber. Você acredita que textos antigos como este guardam segredos perdidos e verdades deliberadamente ocultadas, ou são apenas produtos fascinantes de sua época? Quero muito saber sua opinião nos comentários, pois é essa busca que nos une. Se você sente que há mais entre o céu e a terra do que nos contaram, se sente que a história oficial deixa lacunas importantes, então apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada. Agora que o palco está montado e os verdadeiros autores saíram das sombras, podemos finalmente abrir a primeira página. E o que encontramos não é a história da queda do homem. É a história da queda dos anjos, um ato de rebelião celestial que aconteceu antes mesmo do Jardim do Éden e que plantou as sementes da escuridão no nosso mundo. O primeiro livro, o livro dos vigilantes, começa não na terra, mas nos céus, com um ato de traição cósmica. Antes da corrupção do homem, veio a rebelião dos anjos. 200 seres celestiais, conhecidos como vigilantes, olharam para a humanidade e, em vez de protegerem, cobiçaram. No topo do Monte Hermon, um pacto profano foi selado. Liderados por anjos cujos nomes ecoariam como sinônimos de escuridão, como Semjaza e Azazel, eles abandonaram seus postos e desceram à terra. Dessa união antinatural entre o divino e o mortal, nasceram os Nefilim. Não eram simplesmente homens altos, eram gigantes monstruosos, com uma fome que a terra não podia saciar. Eles devoraram as colheitas, os rebanhos, e quando isso não foi suficiente, voltaram-se contra seus próprios criadores. A humanidade consumindo carne e sangue. O mundo mergulhou em um pesadelo de violência, um ciclo de destruição que parecia não ter fim. Mas a corrupção não foi apenas física. Os anjos caídos abriram uma caixa de Pandora de conhecimento proibido. Azazel ensinou aos homens como forjar espadas e escudos, introduzindo a guerra organizada e o derramamento de sangue em massa. Outros ensinaram a astrologia e a feitiçaria, oferecendo um falso controle sobre o destino em troca da submissão a forças ocultas. Até mesmo a vaidade foi armada como uma ferramenta de corrupção, com o ensino de cosméticos e adornos para incitar a luxúria e o engano. A humanidade, que antes vivia em simplicidade, recebeu as ferramentas de sua própria aniquilação. Mas aqui surge uma pergunta desconcertante. Esse conhecimento era inerentemente mau, ou ele apenas acelerou uma escuridão que já existia no coração humano? A terra, encharcada de sangue, gritou. As almas dos mortos clamaram por justiça, e do trono de Deus a resposta veio como uma tempestade. Os arcanjos foram despachados como um exército de um homem só. Rafael foi enviado para prender Azazel e enterrá-lo no deserto. Miguel foi encarregado de capturar Semjaza e seus seguidores, aprisionando-os sob as colinas da terra até o dia do juízo final. E Gabriel recebeu a tarefa de incitar os gigantes uns contra os outros, em uma guerra de extermínio que os varreu da face do planeta. Para limpar a mancha final, a própria criação seria desfeita e refeita através do grande dilúvio. Enquanto as águas da purificação subiam, Enoque foi poupado. Ele foi elevado aos céus, não como um prisioneiro, mas como uma testemunha. Guiado por anjos, ele viajou através de 7 céus, vendo os segredos do universo. Ele viu os tesouros da neve e do granizo, os movimentos das estrelas e, finalmente, foi levado aos abismos onde os vigilantes rebeldes estavam aprisionados. Eram vales de fogo e escuridão, uma arquitetura de punição que se tornaria o protótipo para todas as futuras visões do inferno.
Mas a visão de Enoque revelou uma verdade ainda mais sombria, uma falha terrível no plano divino de purificação. Os corpos dos gigantes foram destruídos, mas seus espíritos, parte divinos e parte mortais, não podiam ser aniquilados. Presos na terra, esses espíritos se tornaram uma nova praga, os demônios. O dilúvio limpou a corrupção física, mas como a humanidade poderia lutar contra um inimigo invisível, nascido da própria rebelião dos céus? Após a escuridão dos vigilantes, o livro de Enoque nos leva a um novo cenário, o Tribunal do Fim dos Tempos. Esta seção, conhecida como o Livro das Parábolas, é talvez a mais teologicamente explosiva de todas. A narrativa se desloca da corrupção do passado para a justiça do futuro, descrevendo a batalha final entre duas forças opostas. De um lado estão os oprimidos, os justos e os anjos fiéis a Deus. Do outro, os opressores, os reis da terra, os poderosos e os anjos caídos que os influenciam. No centro do exército da luz surge uma figura de autoridade e poder absolutos. O texto o descreve com títulos de imenso peso: o justo, o eleito e, o mais impactante de todos, o Filho do Homem. Ele é apresentado como um ser pré-existente, que estava ao lado de Deus antes mesmo da criação do sol e das estrelas, e que um dia se sentará em um trono de glória para julgar toda a criação. Os reis da terra tremerão diante dele, e os justos encontrarão nele sua salvação. Se essa descrição soa familiar, é porque ela é. O título Filho do Homem aparece mais de 80 vezes nos evangelhos do Novo Testamento, usado quase exclusivamente por Jesus para se referir a si mesmo e a sua autoridade divina para julgar o mundo. Por 2 milênios globalmente, essa expressão foi vista como uma das assinaturas da identidade de Cristo. Mas aqui está o fato inesperado que muda a perspectiva de tudo. Essa imagem de um Filho do Homem celestial e juiz não nasceu no cristianismo. Ela aparece pela primeira vez com essa riqueza de detalhes aqui mesmo no livro de Enoque, um texto judaico escrito séculos antes do nascimento de Jesus. Essa conexão é tão forte que levou muitos estudiosos a uma encruzilhada. Alguns argumentaram que o livro das parábolas deve ter sido inserido no Enoque por escribas cristãos, séculos depois. Outros defendem que a obra é autenticamente judaica e pré-cristã, significando que as primeiras ideias sobre Jesus foram moldadas por este livro esquecido. Mas o que o texto original realmente diz nos leva a um clímax ainda mais desconcertante. No auge da visão, o próprio Enoque, maravilhado com a glória do Filho do Homem, pergunta ao anjo que o guia sobre a identidade desse ser poderoso. A resposta quebra todas as expectativas e transcende a lógica humana. O anjo revela que o juiz celestial, o salvador dos justos, o ser preexistente que derrubará os tronos dos poderosos, é o próprio Enoque. Como um homem, um ancestral de carne e osso, pôde transcender a mortalidade para se tornar o juiz eterno no tribunal de Deus? Que processo secreto de transformação ou elevação está sendo sugerido aqui? E o que isso nos diz sobre o verdadeiro potencial da humanidade? Depois da revelação de Enoque como o Filho do Homem, o livro opera uma mudança drástica de escala, como se nos afastássemos de um sol para observar a mecânica de um relógio. Entramos no livro dos luminares, um tratado celestial que revela os segredos do cosmos. Aqui, Enoque descreve as leis que governam os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, detalhando os portais no céu por onde eles entram e saem. O objetivo não é apenas astronômico, é teológico. O autor defende um calendário solar de 365 dias, um sistema em perfeita harmonia com a criação. Esse número não é um acaso. Ele ecoa precisamente os 365 anos da vida de Enoque na Terra, sugerindo que o patriarca não apenas andou com Deus, mas se tornou um símbolo da ordem divina em meio ao caos do tempo humano. Desse relógio cósmico, somos mergulhados de volta na turbulência da história com o Livro dos Sonhos. Aqui Enoque recebe 2 visões que recontam o destino da humanidade através de uma alegoria animal sombria e complexa. A história começa com a humanidade representada como um rebanho. Os patriarcas são touros e ovelhas brancas, puros.
As nações inimigas são predadores, leões, tigres, lobos e javalis selvagens que atacam e dispersam o rebanho de Israel. A visão avança de forma implacável, descrevendo a escravidão no Egito, o êxodo e a ascensão e queda de reinos. É uma crônica profética de precisão assustadora. O autor descreve a ascensão do Império Babilônico, dos persas e, finalmente, dos gregos de Alexandre o Grande. A profecia detalha com exatidão a divisão do Império Grego e a subsequente opressão sobre o povo judeu. A tensão atinge o clímax quando, do meio das ovelhas oprimidas, surge um grande carneiro com um chifre poderoso que começa a atacar os predadores. Essa é uma referência inequívoca a Judas Macabeu e sua vitoriosa revolta contra o domínio helenístico. Até este exato ponto, a visão de Enoque não é uma profecia, é um espelho da história. Cada símbolo, cada animal, corresponde perfeitamente a um evento ou figura conhecida. O autor estabelece uma credibilidade inquestionável, e então o espelho se quebra. Imediatamente após a vitória dos Macabeus, a narrativa se desconecta da realidade histórica. As previsões se tornam vagas, saltando de forma abrupta para o clímax de tudo: o julgamento final, a construção de uma nova Jerusalém e a ressurreição dos mortos. Isso revela a verdadeira genialidade e o propósito do autor. Ele não estava prevendo o futuro. Ele estava usando o passado para validar uma promessa desesperada para o seu próprio presente. A profecia não era um mapa, mas um manifesto. E, com a história contada e o fim dos tempos declarado iminente, o livro se volta diretamente para o leitor. Restava apenas uma coisa a ser dita. Em um mundo à beira do colapso, como você deve viver? Tendo viajado pelos céus, testemunhado a rebelião dos anjos e decifrado o destino do mundo em sonhos, Enoque agora se volta para a humanidade. A última seção do livro, a Epístola de Enoque, é seu testamento final. A voz aqui não é a do viajante cósmico, mas a do patriarca, do pai que deixa suas últimas e mais importantes palavras para seus filhos e para todas as gerações futuras. A mensagem é impulsionada por uma certeza avassaladora. O tempo está se esgotando. O julgamento final, prometido nas visões, está às portas. O texto se divide em dois caminhos, um de advertência e outro de consolo. Para os ricos, os poderosos e os opressores, as palavras são como fogo. Enoque os acusa diretamente. Ai de vocês que constroem suas casas com o pecado, pois elas serão arrancadas de suas fundações. Ele condena aqueles que acumulam riqueza através da exploração e que se banqueteiam enquanto os justos passam fome. Sua prosperidade, ele adverte, é uma ilusão que se tornará seu tormento eterno. É um discurso de justiça social radical que ecoaria séculos depois nas palavras de profetas e revolucionários. Mas para os oprimidos, para aqueles que sofrem e choram em silêncio, a mensagem é de uma esperança feroz e inabalável. Enoque lhes promete que suas lágrimas foram contadas e suas orações ouvidas. Não tema, você que tem sofrido, diz o texto, pois a cura virá para você. Uma luz brilhante brilhará sobre você, e a voz da serenidade você ouvirá do céu. É a promessa de uma inversão cósmica, onde a autoridade será arrancada das mãos dos injustos e entregue àqueles que mantiveram a fé. Em um tempo de dominação estrangeira e desespero, essa mensagem não era apenas teologia, era sobrevivência. Era a única esperança de que a justiça, invisível no mundo dos homens, era a lei fundamental do universo. Com uma teologia tão desenvolvida, que explica a origem do mal, define a figura do Salvador e promete justiça final, não é de se espantar que os primeiros cristãos tenham abraçado o livro de Enoque. Eles viram nele um prefácio para sua própria história, uma confirmação de suas crenças mais profundas. A Epístola de Judas o cita como escritura sagrada. Pais da Igreja como Tertuliano e Clemente de Alexandria o usaram para fundamentar suas doutrinas. Por um tempo, ele esteve à beira de se tornar parte permanente da Bíblia, e então ele desapareceu. O que aconteceu? Que força, que argumento ou que medo foi tão poderoso a ponto de silenciar um livro que um dia foi a voz da profecia?
Porque uma obra que forneceu o roteiro para o Apocalipse foi, ela mesma, condenada ao esquecimento. O destino do livro de Enoque foi selado em um debate silencioso que durou séculos. Por um breve e crucial momento na história, ele foi tratado como escritura sagrada. A Epístola de Judas o cita diretamente, dando-lhe o peso da profecia. Grandes pensadores da igreja primitiva, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, o usaram para explicar a origem dos demônios e a natureza da queda dos anjos. Ele era uma peça central do quebra-cabeça teológico, mas nos corredores do poder e da doutrina, as sementes da desconfiança começaram a brotar. Figuras como Orígenes de Alexandria, um dos mais brilhantes teólogos de seu tempo, já notavam que muitos líderes da igreja duvidavam de sua autoria. Poderia um livro tão complexo ter realmente sobrevivido ao dilúvio? O golpe de misericórdia veio de uma das mentes mais influentes da história da igreja, Santo Agostinho. Para ele, a história do cruzamento entre anjos e mulheres e o nascimento de gigantes soava mais como mitologia pagã do que como história sagrada. Não se encaixava na teologia cada vez mais estruturada e racional que estava sendo construída. Para piorar, o livro não possuía uma forte tradição de uso entre os judeus daquela época, o que o tornava um texto órfão, sem uma linhagem clara que pudesse garantir sua autoridade. Foi o início de um processo lento de exclusão. O livro foi empurrado para as sombras, rotulado como apócrifo, e por fim removido dos cânones que se tornariam a Bíblia que conhecemos hoje, sobrevivendo quase como um milagre, preservado na íntegra apenas na tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, um testamento solitário de sua antiga glória. E aqui reside o paradoxo final e a verdadeira chave para entender seu poder. Embora o livro físico tenha sido rejeitado, suas ideias já haviam se tornado indestrutíveis. O conceito de uma rebelião celestial liderada por um anjo caído. A ideia de demônios como os espíritos inquietos de gigantes mortos. A arquitetura detalhada dos reinos do pós-vida, com lugares de punição e recompensa. E, acima de tudo, a imagem de um Salvador celestial, o Filho do Homem, que viria para julgar o mundo. Todas essas doutrinas, que muitos hoje associam diretamente com o cristianismo bíblico, foram, na verdade, popularizadas e detalhadas, primeiro, pelo livro de Enoque. O que você pensa sobre tudo isso? Foi uma decisão necessária para proteger a fé de textos considerados fantasiosos? Ou foi um ato deliberado de censura que nos privou de uma compreensão mais profunda das origens do cristianismo? Sua perspectiva é fundamental nesta discussão. Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa, mesmo que de forma anônima. Se esta exploração de verdades ocultas e histórias perdidas desperta sua curiosidade, inscreva-se para não perder nossas próximas jornadas. E se este vídeo trouxe uma nova luz sobre o assunto, sua curtida nos ajuda a continuar desvendando esses mistérios. O livro de Enoque pode ter sido removido das páginas da Bíblia, mas seu fantasma continua a assombrar cada corredor de nossa imaginação.